E atenção, rapaziada, porque o Michael pediu para sair do Flamengo e ele pode ser negociado na próxima janela de transferência. E o Flamengo não desistiu de João Félix e segue firme para contratar o português. E o Jorginho tem dia e hora marcada para chegar no Mengão, meus amigos. Então, rapaziada, se vocês chegaram agora, eu já peço, não pule esse vídeo, porque eu tô trazendo informações importantíssimas e informações de ouro do nosso Mengão para vocês. Bom, rapaziada, deixa eu começar esse vídeo aqui falando do Michael, até porque, galera, o robozinho pediu para sair do Flamengo. E a informação que eu tenho nesse exato momento é a seguinte, viu, rapaziada, de que a diretoria rubro-negra pode acatar o pedido do Michael e ele pode, rapaziada, já sair na próxima janela de transferência. E eu confesso para vocês, viu, galera, de que quando eu vi essa notícia sobre o Michael, de que um jogador pediu para sair do Flamengo, eu, rapaziada, fiquei bastante impressionado, até porque todo mundo sabe do amor que o Michael tem pelo Flamengo e gosta muito de jogar no Flamengo, né, rapaziada? A prova disso tudo, galera, é de que quando ele tava no Al Hilal da Arábia Saudita, o jogador, rapaziada, fez de tudo para sair, ganhando muito dinheiro, ganhando um caminhão de dinheiro lá na Arábia Saudita. Ele pediu para sair de lá e pediu para voltar, rapaziada, pro Flamengo, que ele falou, ele mesmo falou que é a casa dele. Ou seja, rapaziada, do nada, o Michael pedir para sair do maior clube do Brasil, que é o Flamengo, rapaziada, é de se espantar e é de ficar com a pulga atrás da orelha. Mas dá uma olhada, rapaziada, nessas informações que eu apurei para vocês sobre o Michael. Olha só, rapaziada, Michael deve ser negociado na próxima janela após ter pedido para ser negociado, viu, rapaziada? É isso mesmo. O atacante já havia manifestado o desejo de sair no início da temporada. Na ocasião, o clube pediu que ele permanecesse, mas sinalizou que caso cheguem propostas, não irão impedir a sua saída no meio do ano. A movimentação dependerá das ofertas recebidas pelo staff do jogador, já que o rubro-negro não está ativamente buscando um novo clube para ele. O Michael sofreu com algumas lesões e não conseguiu se adaptar como esperado, nem pelo Flamengo, nem por ele mesmo. Ou seja, né, rapaziada, eu vou ser sincero com vocês, de que o Michael, galera, não vem jogando bem há alguns jogos e principalmente naquele jogo específico contra o Cruzeiro, né, rapaziada? De que o Flamengo perdeu ali pro Cruzeiro no último minuto, nos últimos minutos. E o Michael, rapaziada, não jogou bem. A própria torcida rubro-negra criticou bastante ele. E nesse último jogo agora também, né, rapaziada? Pela Libertadores da América, de que o técnico Felipe Luiz optou pelo Michael. E o Michael, rapaziada, não deu retorno dentro de campo. E a torcida, rapaziada, assim como fez no jogo contra o Cruzeiro, pegando no pé do Michael, fez de novo, rapaziada. Só que dessa vez no jogo contra o Central Córdoba. Ou seja, a informação que eu tenho, galera, é a seguinte. A impressão, na verdade, né, rapaziada, a impressão que eu tenho é de que o Michael se deixou levar, né, rapaziada, principalmente por essas lesões, que quando ele voltou, não voltou bem. E principalmente, rapaziada, de que quando tá em campo, não joga bem, a torcida pega no pé dele, rapaziada, ele fica nervoso, ele tá se deixando levar por isso, rapaziada, que na minha concepção e na minha opinião, o Michael tá pedindo pra sair do Flamengo, porque eu acho, rapaziada, que ele não tá aguentando a pressão, né, galera? Mas eu queria saber de vocês, rapaziada. Vocês acham que a diretoria do Flamengo deveria trabalhar, deveria chegar pro Michael, conversar com o Michael e tentar, rapaziada, recuperar o robozinho, galera? Eu queria saber de vocês, né, rapaziada? Deixem aqui nos comentários, porque é o que eu digo sempre, viu, rapaziada? O comentário de vocês, pra mim, é muito importante. Mudando de assunto, rapaziada, deixa eu falar aqui de João Félix, porque ontem eu trouxe a informação que a diretoria do Flamengo, galera, de José Boto, junto com o técnico Felipe Luiz, teria desistido de contratar João Félix. Pois bem, rapaziada, como o futebol é muito dinâmico, dá aquela volta, né, rapaziada? Uma hora saiu uma notícia, uma hora sai outra notícia. Hoje, rapaziada, saiu a notícia de que a diretoria do Flamengo, técnico Felipe Luiz, junto com o diretor de futebol José Boto, não desistiu de contratar o João Félix e segue firme e forte para contratar o português. Dá uma olhada, rapaziada, nessas informações. Olha só,
Flamengo não desistiu de contratar o João Félix. O clube carioca aguarda uma sinalização positiva com o jogador para poder fechar a negociação com o Chelsea, que é o seu clube, né, rapaziada? O rubro-negro aguarda só uma sinalização, ou seja, o Flamengo já demonstrou interesse. O técnico Felipe Luiz, que conhece o João Félix, ligou para ele, conversou com ele pessoalmente. O José Boto, rapaziada, que é o conterrâneo dele, é português, também conversou com ele, rapaziada. Ou seja, o próprio jogador, junto com seu staff, ficou de dar uma resposta pro Flamengo, ficou, rapaziada, de dar um sinal verde. A partir do sinal verde que o João Félix der, rapaziada, se ele disser que quer jogar no Flamengo, que quer ir pro Brasil, rapaziada, aí sim o Flamengo vai passar a negociar com o Chelsea da Inglaterra, né, rapaziada? A gente torce, galera, de que tudo isso se resolva, não vire uma novela, não fique se estendendo, assim com muitos jogadores, né, rapaziada? E que isso tudo se resolva logo. Se o João Félix vir, ele vem. Se não vir, rapaziada, corta logo de vez e vamos mudar de página. Mudando de assunto também, rapaziada, deixa eu falar aqui de Jorginho, né, galera? Futura contratação do Flamengo, futuro jogador do Flamengo. Por quê, rapaziada? O Jorginho tem dia, hora marcada para vestir o manto sagrado. Olha só, rapaziada. A chegada de Jorginho ao Rio de Janeiro está prevista para ocorrer entre os dias 5 e 6 de junho. Poucos dias antes da viagem do Flamengo aos Estados Unidos para a disputa do Super Mundial. O meio-campista irá se casar em 2 de junho e terá 2 dias de descanso antes do embarque rumo ao Brasil. O Flamengo e Jorginho já deram início ao processo de formalização contratual com a troca de documentos para assinatura do acordo. Ou seja, rapaziada, o Jorginho aí está previsto para chegar no Rio de Janeiro no dia 5 ou no dia 6 de junho, né, galera? Poucos dias antes ali do Flamengo viajar para os Estados Unidos rumo ao Mundial de Clubes. Eu só acho, rapaziada, eu sou sincero com vocês, eu só acho que o Jorginho deveria chegar muito antes, pelo menos um mês antes, né, rapaziada, para poder se adaptar ao elenco, para poder, rapaziada, conhecer ali o elenco, porque fica difícil, né, rapaziada? Imagina, o Flamengo vai disputar o Super Mundial de Clubes no meio do ano, o Jorginho chega com uma semana, rapaziada, de antecedência. Imagina aí, dá pro Jorginho conhecer o elenco, dá pro Jorginho conhecer o futebol do Flamengo, rapaziada, pra poder disputar junto o Super Mundial de Clubes. Ou seja, na minha concepção, sendo bastante humilde, eu acho que a diretoria do Flamengo, de José Boto e Bap, rapaziada, deveria trabalhar ali pra trazer o meia Jorginho o quanto antes, porque quanto antes ele chegar no elenco do Flamengo e trabalhar junto com os jogadores e se entrosar com os jogadores, rapaziada, na minha concepção, na minha humilde concepção, pra mim era muito melhor. Mas eu queria saber de vocês, rapaziada, deixem aqui nos comentários. Mudando de assunto, galera, e continuando aí falando de Flamengo, deixa eu falar aqui de Everton Cebolinha e Gonzalo Plata, né, rapaziada? Porque o Flamengo amanhã tem um jogo contra o Bahia no Maracanã e a probabilidade deles voltar, rapaziada, se torna ainda maior. Dá uma olhada. Everton Cebolinha e Gonzalo Plata devem voltar a ficar à disposição do técnico Felipe Luiz já nesse sábado. O Flamengo fará nessa sexta-feira o último treinamento para enfrentar o Bahia e deve confirmar o retorno do atacante Everton Cebolinha e Gonzalo Plata. O Plata ficou fora das partidas contra o Cruzeiro e Central Córdoba por conta de dores no joelho direito. Já o Everton Cebolinha foi substituído contra o Cruzeiro por conta de incômodo na região operada. Ou seja, rapaziada, eu acho, né, galera, que o Gonzalo Plata fez bastante falta, principalmente nesse último jogo do Flamengo contra o Central Córdoba, rapaziada, porque pode muitos torcedores criticar o Gonzalo Plata, mas eu acho, rapaziada, que ele é um cara raçudo, um cara de velocidade que fez bastante falta no último jogo do Flamengo, até porque o Flamengo aí, todos os jogadores do Flamengo estavam muito apagados. Ou seja, rapaziada, só recapitulando que o Everton Cebolinha, junto com o Gonzalo Plata, vão estar à disposição do técnico Felipe Luiz para o jogo contra o Bahia. Mudando de assunto, rapaziada, deixa eu falar aqui do goleiro Rossi, mas calma, galera, calma que dessa vez vem notícia boa, até porque, rapaziada, o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, já trabalha para renovar o contrato do goleiro argentino, o Rossi do Flamengo. Dá uma olhada, galera. Flamengo e os representantes do goleiro estão em tratativas para renovar o contrato. Mais um fato que comprova que o argentino não quer deixar o Rio de Janeiro e nem abandonar o Flamengo. Reunião
entre as partes para debater o assunto já foi confirmada pelos envolvidos. Ou seja, rapaziada, depois que saiu aquela notícia que o Rossi foi quase assaltado no Rio de Janeiro, eu vi muitos antes falando assim, viu, rapaziada? Olha só, que o Rossi vai querer deixar o Flamengo, ele foi quase assaltado e ele tá com medo. Não, rapaziada, ele não tá com medo. O Rossi é guerreiro e o Rossi, rapaziada, já virou flamenguista. Ou seja, diretor de futebol do Flamengo, José Boto, junto com os representantes do goleiro, já trabalha, rapaziada, para uma possível renovação, que isso aconteça, até porque o Rossi é flamenguista e é um goleiro bastante qualificado. Eu só quero agradecer, rapaziada, a vocês que vieram nesse vídeo, assistiu o vídeo completo, se inscreveu no canal e ativou o sino de notificação. Vocês são foda, galera. E você aí que tá me assistindo agora, é flamenguista, só que não se inscreveu no meu canal ainda, rapaziada, eu já peço na moral e na humildade, já se inscreve no canal, rapaziada, ativa o sino de notificação e senta o dedo no like, porque todo dia, rapaziada, eu tô aqui me empenhando pra trazer informações pra vocês, né, rapaziada, que são flamenguistas. Então, galera, na humildade eu já peço, vamos bater aí 1000 inscritos nesse canal, porque eu sei que vocês são foda e vocês conseguem. Valeu!